melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Assembleia de Deus Cristo Salva. Participe dos nossos cultos e venha louvar ao Senhor. Segunda, Vitória, às 19 horas. Quarta, Família, às 19 horas. Sexta, Cura e Libertação, às 19 horas. Sábado, Jovens, às 19 horas. Domingo, Salvação, às 18 horas. Nossos endereços: Messejana, Rua Mendes Sá 617, Palpina, Rua Beatriz Gurgel 1018, na Rua do Upa. Curió, Rua Pedestre J, número 57, Jardim das Oliveiras, Rua Desembargador Jucá Filho, número 109, São Cristóvão. E em Mossoró, Avenida Maranhão 355, Bom Jardim. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Amém, Jesus. Vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Amém. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco,
companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também Asiarca, que era amigo de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscassem indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e da sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Diga amém. Quem crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Levanta a mão e diga amém. Muito bem, deixa eu te falar isso. Nós temos feito vários seminários com pastores, com líderes de todas as igrejas evangélicas que nos têm feito contato. Agora mesmo eu vou reunir mais de 150 pastores no interior do estado, que nós vamos levar uma palavra para esses pastores, alguns líderes de ministério. E qual é a grande confusão que está acontecendo hoje nas igrejas evangélicas? Vamos falar das igrejas evangélicas. Gente, a confusão é que existe uma coisa que nós temos anunciado, que entrou dentro da igreja, chamada pós-modernismo religioso. Você pode repetir isso? Pós-modernismo religioso. E o que é isso? Se você voltar no tempo, tá, que você estudou no colégio, você ouviu falar do iluminismo, do modernismo e talvez do pós-modernismo, talvez sim, talvez não. O pensamento pós-moderno, ele tem mais de 200 anos, para você ter noção. O modernismo começou lá pelo século 17, 18, do 19 para frente veio o pós-modernismo. Gente, o que é que o pós-modernismo trouxe? O pós-modernismo, ele vai fazer uma apostasia enorme, um desvio doutrinário enorme na igreja. Deixa eu explicar isso melhor. A igreja pré-moderna, ela tinha o conceito da igreja cristã primitiva, onde Cristo é o cabeça da igreja, onde Jesus é o caminho, a verdade e a vida, artigo definido, absoluto. Não existe outra forma de ir até Deus senão através de Cristo. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, tá? Essa visão absoluta de evangelho, no período do modernismo, eles fizeram o quê? Olha, você evangélico, você cristão, você deve falar das coisas boas, de como as pessoas devem agir, sem precisar falar que foi Cristo, que foi Deus, que está na palavra de Deus. Não precisa dizer, basta você dizer, por exemplo, roubar é errado. Mas você não precisa dizer, foi Deus que disse que roubar é errado, que quem rouba não herdará o reino dos céus. Então, houve uma troca de valores, está entendendo? De repente mantiveram a moral, a ética, mas tiraram Jesus, isso no período moderno. Caminhando para o pós-moderno, eles tiraram a moral e a ética, e aí eles começaram a implementar o sistema pós-moderno para o religioso, que diz o seguinte: cada um tem o seu conceito, a sua verdade, o seu pensamento, de forma que para uns roubar é certo e para outros roubar é errado. Cada um vê do seu jeito. Tudo é relativo e nada é absoluto. Gente, quem é mais antigo na fé, olha como mudou, como foi mudando o conceito religioso. Isso tanto no evangélico como no católico, viu? Tanto no meio evangélico como no meio católico. As pessoas mudaram seus conceitos, seus valores, porque o pós-modernismo implementou o pensamento de cada um tinha a sua maneira de ser e todo mundo tinha que respeitar o outro. E qualquer tipo de afrontamento é chamado fobia, entendeu? Então, existe a fobia, o que é? É algo que contrapõe, né? Que você quer, aquilo é sufocante. Então, vamos lá. O claustrofóbico, ele não consegue ficar em lugar fechado, não é isso? Então, é como se você estivesse tirando o direito da pessoa. Fobia é isso. Então, no momento em que a gente está vivendo agora, tudo virou fobia por causa do pós-modernismo. Então, quando a Bíblia diz o que é absoluto, o pós-modernismo diz que a Bíblia não é a verdade absoluta, que Deus não é o Deus absoluto, que Cristo não é o caminho absoluto,
que a verdade não é a verdade absoluta e que a vida não é a vida absoluta. Então, quando nada é absoluto e tudo é relativo, está valendo tudo. E nesse está valendo tudo, tudo vale, o que aconteceu com o povo evangélico? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria dentro da igreja, entendeu? As obras da carne entraram pelas portas da igreja, fulminaram o pensamento doutrinário da igreja, de forma que hoje nós temos um povo evangélico cujo pensamento é distorcido, porque quando os valores absolutos foram tirados de dentro da igreja e as pessoas começaram a relativizar esses valores, então cada irmã veste como quer, cada irmão veste como quer, fala do jeito que quer, vai para a igreja no dia que quer, lê a Bíblia se quiser, ora se quiser, tudo é se quiser. E a Bíblia, gente, ela não é um livro qualquer. Quem crê que ela é a palavra de Deus? Deus não fala no tempo indicativo, no modo indicativo, perdão, e nem no modo subjuntivo. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus vem a nós, vem no modo imperativo, porque Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Bíblia não pede, a Bíblia ordena, mas ela ordena para mim, que creio que ela é a palavra de Deus de forma absoluta. Jesus é o caminho absoluto, Jesus é a verdade absoluta. Então, se eu creio que a idolatria é um pecado, eu creio porque a Bíblia diz. Agora, tem um irmão que diz, não, para mim não é. Quando a Bíblia diz que a idolatria é pecado, é absoluto. Quando a Bíblia diz que a prostituição é pecado, é absoluto. Quando a Bíblia diz que o adultério é pecado, isso é absoluto. Como é que aconteceu dentro da igreja? Hoje a igreja diz que adultério não é pecado. A igreja já diz isso hoje. Pastores dizem, não, se não der certo, separa e casa de novo, e separa e casa de novo, e separa e casa de novo, e assim vai. Sim ou não? O que importa é ser bem alto, 1, 2, 3. Ah, tá fraco, vamos lá, vocês comeram feijão hoje, vamos lá, 1, 2, 3. Quem foi que disse que o que importa é ser feliz? O pós-modernismo. O pós-modernismo. Ninguém casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Quem entendeu isso? Porque se você casa para ser feliz, você é um egoísta. Por que muitos casamentos se acabam? Porque você casou para ser feliz e não para fazer o outro feliz. Quando ambos querem fazer o outro feliz, o casamento é uma bênção. Quem entendeu isso? Mas quando o pós-modernismo fala que o que importa é ser feliz, há uma individualização até mesmo na vida conjugal. Se eu não estou feliz com ela, separa. Separa, simples assim. Pastor, eu quero casar com essa outra mulher, porque essa daqui vai me fazer feliz. Pastor, eu quero casar com esse outro homem, porque ele vai me fazer feliz. E assim vai. A bagunça entrou dentro da igreja. Quem está entendendo? Aí o jovem, tendencioso à fornicação, aí alguém diz, olha, isso faz parte da idade. Jesus te perdoa, porque sabe que você está sofrendo. Aí vem a psicologia, vem a psicanálise, e começa, né, Freud, e não sei quem, não sei mais. Aí começa a trazer para o jovem que os hormônios estão aflorando, e que o jovem não sei o quê, aí pronto. Começaram a relativizar uma coisa que é absoluta, a fornicação leva para o inferno, quem crê? Amém? Então os crentes apostataram, se desviaram da sã doutrina. O que é a sã doutrina? São os princípios legais, morais, éticos do Novo Testamento. Nós temos que cumpri-los ipsiliter, quer dizer, na íntegra. Nós não podemos dizer, isso eu faço, isso eu não faço, porque a ordem vem de quem? De Deus, pela palavra de Deus. Bispo, eu não entendi isso. Só quem vai te fazer entender a verdade é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Quando a gente fala de coisas espirituais, Jesus lá em João 3 falou com Nicodemo, não falou? E disse assim, ó, é necessário nascer de novo. Aí ele vai e diz, principal dos fariseus, o cara estudioso,
Como é que pode um homem velho nascer de novo? Aí Jesus disse o quê? É necessário nascer da água e do Espírito. Se eu vos falo de coisas humanas, você não me entende? Imagine se eu te falasse das coisas do céu. Então, Jesus está mostrando a Nicodemos o que você e eu temos que aprender, que são princípios, valores morais e éticos que coadunam com a nossa salvação. Está tudo ligado com a nossa alma, com a nossa formação como templo e morada do Espírito. Então, se eu rejeitar qualquer tipo de informação neotestamental, doutrinária, se eu começar a relativizar qualquer informação como essa, eu posso incorrer no adultério espiritual, na prostituição espiritual, porque não é só físico, é espiritual. E eu começo a acreditar em crendices, em sincretismos religiosos. Vamos lá entender isso como evangélico, tá bom? Porque eu sei que você, quem saiu da igreja católica e se converteu ao evangelho da graça, vem, levanta a mãozinha, diz, eu era, mas não sou mais, levanta a mão, tá aí, mais um, mais outro, pronto. Você não adorava a imagem? Lá. Aí alguém disse assim para ti, Êxodo capítulo 20, versículo 1 e 2, não farás para ti, diga comigo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, embaixo da terra nas águas, não te curvarás a elas, não as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Isso faz parte dos 10 mandamentos, é o primeiro e segundo versículo lá dos 10 mandamentos. O primeiro e segundo mandamento, tá? Então presta atenção. Isso é objetivo e isso é absoluto, não é relativo. Eu não posso dizer, não, Deus está errado em falar isso. Posso? Não. O que aconteceu com Israel no Antigo Testamento? Relativizou. Lá no Antigo Testamento, quando eles foram entrar na terra de Canaã, lembra? Passaram pelo Egito para chegar na terra de Canaã, lembra disso? Quando eles foram entrar, o conselho de Deus a Josué, na hora da entrada, diz para o povo, reúne o povo e diz para eles assim, essa terra eu dei para vocês por herança, a terra do Eveu, do Jebuseu, do Gigazeu, do Amorreu, do Eteu, e aí vai, eram vários povos. Esse povo que está lá é imundo. Por que é imundo? Porque era um povo idólatra, eles praticavam paganismos. Os assírios, os caldeus, os amorreus, eles faziam o sincretismo religioso, o ritual deles, tinham práticas sexuais, sabe, variadas. Então, Deus abominava os rituais, os cultos aos deuses pagãos daquela terra. Por isso Deus disse, não mantenha aliança com esses povos, não se misturem. Não casem suas filhas com os filhos deles, e nem os vossos filhos com as filhas deles, porque eu não quero que vocês se misturem com eles. Amém ou não amém? O que foi que Israel fez? Entrou, Deus deu a terra para Israel, eles dominaram ali, tiraram um monte de gente da terra, venceram tudo. Quando eles se assentaram na terra, começaram a se casar com quem não devia. Uma mulher lá dos amorreus, outra dos Gigazeu, outra dos ferezeus, e cada uma tinha os seus deuses, as suas formas pagãs de cultuarem aos seus deuses. E o povo de Israel, que não podia se misturar com o paganismo, se misturou. Houve maldição no meio do povo. Deus mandou juízes, profetas, dizendo, te arrepende Israel, volta para o Senhor, porque Deus é o único Deus. Ele disse, eu sou o Senhor, antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim não haverá nenhum outro. Mas Israel creu, pessoal? Não. Relativizaram Deus, relativizaram a lei, relativizaram os profetas, relativizaram tudo e não aceitaram a verdade única que o Deus de Israel estava apresentando a eles. Quando Jesus veio, João capítulo 1, ele veio para Israel e Israel também não recebeu. Mesmo sabendo pelo profeta Joel, pelo salmista Davi e por vários profetas do Antigo Testamento que viria o Salvador,
Até hoje Israel não acredita que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Não acredita. Então, esse povo, gente, caiu em muita idolatria. Se misturaram muito com muita idolatria. E pagaram o preço da incredulidade, do afastamento de Deus. O que está acontecendo com a igreja evangélica pós-moderna? Está vivendo 3 coisas que são horrorosas. Vamos para a primeira. O hebraísmo. Diga comigo. Bem alto. Sabe o que é o hebraísmo? É prática judaica dentro da igreja. Pedro foi repreendido por Paulo por causa disso. Gente, cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. Quem entende isso? Uma está na lei e outra está na graça. Aí o que foi que eles fizeram? O pós-modernismo, ele traz no bojo um sincretismo religioso. A gente chama de judaico-cristão, entendeu? Nós somos cristãos judeus, ou judeus cristãos. Não, gente, você é um cearense cristão. Você não nasceu lá em Israel? Amém ou não amém? E você tem que aprender que cristianismo é puro, não é misturado. Jesus trouxe uma doutrina para a igreja cristã, e não para o povo de Israel. O povo de Israel tinha a lei, rejeitaram. Agora veio a nova lei em Cristo, que é o compêndio doutrinário da graça para a igreja. Escute isso. Romanos 11:25 diz que o povo de Israel ficou stand-by, ficou parado, ficou cego, para que a graça de Deus se manifestasse aos gentios. Nós. Amém? Nós recebemos a graça, o evangelho da graça, enquanto Israel está lá, diante do muro das lamentações, assim tá aquele judeuzinho fazendo assim, no muro das lamentações, aí vai uns crentezinhos para lá e fica também fazendo assim, igual o judeuzinho, sem necessidade, porque o templo que eles querem construir lá, o terceiro templo, quem vai habitar nele, de início, é o anticristo, e o nosso templo da igreja somos nós somos o templo e morada do Espírito Santo, amém? Mas na cultura judaica, hebraica, tem candelabro, tem a arca da aliança. Quem já viu igreja que usa a arca da aliança? Jeremias 3,16 diz o quê? Quando vocês tiverem pastores com conhecimento, inteligência e sabedoria, não farão para si uma arca, não se lembrarão dela e nem falarão sobre ela. Mas tem hoje igreja que tem uma arcona bem grande, sim ou não? Está errado, diga está errado. Isso é hebraísmo. Aí o pastor começa a praticar Yom Kippur, que é o dia do perdão. Começa a praticar, olha só, Páscoa, em vez de ceia apenas, começa a praticar Páscoa. Aí o povo come ervas amargas, o povo fica comendo cabrito assado dentro da igreja, ou peixe assado, que quando não tem cabrito eles trocam por peixe. Eu não entendi ainda a jogada, mas começa a praticar coisas que são judaicas. E aí, irmão, entenda, tem igreja que coloca o véu da separação no altar. A outra manda você passar no caminho do sal. A outra coloca uma porta para você atravessar a porta e ser abençoado. A outra diz que você tem que passar pelo Mar Vermelho, é água com coloral. A outra, aí começa, sabe? Todo o sincretismo judaico eles começam a trazer para dentro da igreja. Por quê? E interessante que tudo isso é trocado por oferta. Já notou? Não, tem que ter um negócio do dinheiro no meio. Gente, hebraísmo misturado com doutrina de prosperidade, todos os dois vêm direto do pós-modernismo religioso. Quem está entendendo? Aí entrou junto o afrocentrismo. O que é o afrocentrismo? É a prática de rituais africanos dentro da igreja. Quer um exemplo? Alguém aqui já alguma vez teve a curiosidade de ver um terreiro de macumba, um centro de umbanda? Já viu? Nem que seja na internet. Já viu na internet? Vou falar na internet, que tem gente que foi e não quer dizer. Então tá bom, na internet. Vamos na internet. Você já viu, não já? Você já notou
os passinhos, os pula-pula, aquele negócio que eu não sei fazer, que eu nunca fui. Converti com 5 anos de idade. Mas você já notou como é que é lá? Pronto. Os evangélicos de 20 anos para cá, um pouco mais, um pouco menos, estão fazendo os mesmos passos, rodando, pinotando, pulando, praticando o afrocentrismo dentro da igreja. Eles chamam de reteté. Sabe o que é reteté na língua africana? Espírito estranho. Eu pergunto, vocês receberam o Espírito de Deus ou um espírito estranho? De Deus. E eles chamam de mistério. A Bíblia diz que não há mistério que não seja revelado. E o que você não souber aqui na terra, só está reservado lá para o céu. Quem pode mais, a Bíblia ou a experiência de alguém? Entenderam? Então, tem uma máxima na teologia que diz que experiência não pode virar doutrina, mas doutrina pode dar origem à experiência. Porque doutrina é base, é fundamento. Então, baseado na palavra, nós temos doutrina e temos experiências com Deus. Mas fora daqui, experiência não pode gerar doutrina. Então, a igreja foi entregue ao afrocentrismo, ao hebraísmo, e o povo virou idólatra. Porque eles vão atrás da vassoura santa, da rosa ungida, do pão consagrado, do não sei o quê, tudo que for amuleto que eles querem receber para poder trocar por uma bênção. Quem já notou isso? Isso é pós-modernismo dentro da igreja. Quem quer o candelabro dourado de Israel, né? Aí a pessoa vai atrás do candelabro. O candelabro existia lá na tenda da congregação e no templo para trazer luz. Gente, você precisa de um candelabro para trazer luz para a sua vida espiritual? Quem é a luz da sua vida espiritual? Jesus. Sabe como que é chamado isso aqui? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Aqui está a luz, o logos, a palavra, o verbo. Então o crente começou a trocar. Apostasia é isso, o certo pelo errado. De repente o candelabro substitui a palavra. A arca representa a presença de Deus no Antigo Testamento. Eu pergunto, quem é que representa hoje a presença, o Shekinah de Deus hoje na igreja? Quem é? Quem é? Fala, está certa. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Jesus disse, eu vou enviarei a vós o Consolador, o Espírito de Deus. Amém? Gente, se a arca era a presença de Deus, hoje a presença de Deus é o Espírito Santo. Se alguém coloca a arca, tira o Espírito. Se alguém coloca o candelabro, tira a palavra. E assim, as coisas de Deus, para nosso tempo, para a igreja, que são coisas notoriamente bíblicas, neotestamentais, estão sendo substituídas por coisas hebraizantes, afrocentristas, e o povo de Deus está aceitando isso, pessoal. Está aceitando. É por isso que tem muita gente pensando que está caminhando certo e está caminhando errado. Abrimos mão de conceitos e valores que a Bíblia não abre. Entende? No momento que eu posso relativizar a Bíblia, relativizar Deus, relativizar a igreja, tem crente que diz, não, eu não preciso ir para a igreja, eu posso ir para a igreja quando eu quiser, eu posso assistir pela internet, eu posso, sei lá. E a Bíblia diz que não pode, a Bíblia diz, congregai-vos. E diz assim, não fazeis como é costume de alguns, deixando as congregações. Quanto mais você vê que o tempo do arrebatamento se aproxima, congregai-vos. Amém? Tudo isso está sendo trabalhado pelo diabo, que é o pai da mentira, usando música, novela, filmes, entendeu? Colégio. Eu sou professor e te digo isso de boca aberta. Eu sou professor de uma turma de psicopedagogia. Eu dou aula de direito de família para o pessoal que é da psicopedagogia. Dou aula de teologia para a turma de pós-graduação. Eu digo para vocês, eu recebi um material de uma faculdade, eu não posso dizer o nome que eu estou no ar,
que era totalmente progressista, inclusivo, afirmativo, era uma coisa horrorosa, diabólica, que eu tinha que ensinar para os meus alunos. Eu disse, não ensino não. Liguei para o reitor, disse, isso aqui não, arruma outro professor, eu não faço isso aqui não. Não, professor, que é isso? Não, eu faço a minha apostila, eu ensino aquilo que tem que ser ensinado. Se o senhor quiser desse jeito, não quiser, procure outro. Não, então o senhor faça a sua apostila. Eu fiz todinha. Me deu um trabalho, mas eu fiz. Dei minha aula. Gente, o pessoal amou. Mas eu descasquei com o diabo, entendeu? Não ficou nem um fio, sabe, do cão lá. Eu acabei com toda a mentira que estava naquele papel da faculdade. Liguei para o diretor e disse, o cara é pastor e não sabia que a faculdade dele estava ensinando coisa errada. Liguei para ele e disse, isso aqui está errado, irmão. Corrige que tu está mandando o povo para o inferno. Então, cuidado, irmãos. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias onde o diabo está matando, roubando e destruindo a alma dos crentes. O investimento do inferno é para você ser um crente relapso, negligente, rebelde, obstinado e muito morno, porque o morno não é nada, ele nem é frio nem é quente. Então o diabo está trabalhando para isso, amornar a sua fé. Qual é a confusão aqui do texto? Já que você deve estar perguntando, o bispo está falando muita coisa e nem chegou no texto. A confusão aqui é que eles se depararam com alguém que estava mostrando a verdade. E verdade dói, não dói? Verdade verdadeira, irmão, dói. Verdade verdadeira é como um chute na canela. Verdade verdadeira é como um soco no estômago. Dói, porque está quebrando paradigmas humanos, diabólicos, terrenos. Verdade verdadeira mexe com o grilhão de quem está preso pelo inferno, quem está aprisionado pela mentira. Então, quando a verdade veio, Paulo chegou e disse, olha, a verdade é que não tem que ninguém adorar imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra e no mar. Gente, esse templo da Diana não é nada, isso aí é tudo uma farsa do inferno, para você não aceitar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E tome verdade em cima de verdade, acabando com a idolatria daquele povo. Ora, o pessoal que ganha dinheiro com isso, fica com raiva, não fica? Você me acredita que tem muito pastor que tem raiva de mim? Quem acredita nisso? Levanta a mão. Porque eles ouvem eu falar isso aqui e dizem, esse cara está acabando com o meu comércio, porque a igreja deles é comércio. É comércio. Porque se eu ensino a verdade liberta, cura, salva e batiza. Mas se eu faço da igreja um comércio, eu ensino inverdades como verdades, para poder tornar pessoas prosélitos e não seguidores de Cristo. Um prosélito, irmão, ele faz tudo, ele vira o mundo pela fé prosélita dele. Esses caras já sacaram que podem enganar os incautos, os indoutos, os inconstantes, os neófitos, aqueles que não leem, que não têm, sabe, aquela curiosidade de buscar conhecimento. Então eles pegam a pessoa e dizem assim, ó, venha para cá, pegar o pão não sei de quê, o sal não sei de quê, aí começa. O povo vai, porque o povo quer bênção. No entanto, o povo se afasta de Cristo, porque o caminho de Cristo quer renúncia, o caminho de Cristo quer sacrifício, o caminho de Cristo leva você não a ser feliz, ao contrário, perseguição. Jesus falou nas bem-aventuranças, sereis por minha causa perseguidos, né? Então o caminho de Cristo é espinhoso, a Bíblia diz que o caminho de Cristo é estreito, e a porta é bem estreita, mas o do inferno, a porta é larga e o caminho é bem espaçoso. Então, quando você vai numa igreja que não confronta os seus erros, que não bate de frente com o seu pecado, e que deixa você bem à vontade com a sua egolatria, vamos dizer isso? Diga, egolatria. Porque Paulo falou que aqueles ídolos lá, feitos pelas mãos dos homens, era idolatria, era erro, levava para o inferno. E não eram deuses os que eram feitos pelas mãos humanas. Mas dentro da igreja evangélica se levantou um Deus que ninguém viu ainda. O Deus ego. Sabe o que é o Deus ego?
justamente o pós-modernismo diz que você tem a verdade, e que a verdade, a sua verdade é que importa. Cada um tem o seu pensamento, a sua própria doutrina. Então, se eu quero conviver com o Diego aqui na igreja, e o Diego é um cara que tem as verdades dele, eu tenho que aceitar o Diego do jeito que ele é. Eu não tenho que querer transformar a vida do Diego, não. Eu não tenho que chegar, Diego, olha, Diego, eu vou te repreender porque tu está fazendo isso de errado, cara. Bispo, o senhor não pode fazer isso. O senhor tem que ser politicamente correto. Tolerar, todo mundo tem que tolerar o outro, né? Tem que haver tolerância. Gente, eu pergunto, a Bíblia mente ou fala a verdade? Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram na presença de Pedro, alguém tolerou? Alguém tolerou? Cristãos que estão querendo ser arrebatados, me respondam, alguém tolerou? Morreram, porque mentiram. A mentira mata. Apocalipse 21, 8 e 22, 15 diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Ananias e Safira mentiram e morreram. Aí tu imagina que era mentira, se fosse outra coisa. Então nós estamos relativizando o que Deus nunca relativizou, a sã doutrina, a palavra, a objetividade, o compromisso de fé, congregar, se firmar, pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, anunciar. Não, as pessoas estão dizendo assim, Deus entende que eu não tenho tempo, que eu tenho meu trabalho, meu estudo, meu isso, meu aquilo outro. O nome disso é egocentrismo. Quando você se acha mais do que a palavra de Deus, que você diz, eu não vou fazer o que Deus mandou, porque eu não tenho tempo. Você está sendo Deus do seu próprio coração. Você está sendo rei e não reino. Entende? Nós não fomos chamados para ser reis, nós fomos chamados para ser reino e sacerdócio. Amém? O que a pessoa faz hoje, por causa da visão pós-moderna? Ela diz, eu só aceito assim, eu acho isso. E essa coisa toda está confundindo e está causando confusão, porque os irmãos parece que são de várias tribos, povos e nações, está entendendo? Você vê uma igreja, é um sarapatel desgraçado, você não sabe quem é crente e quem não é mais. Porque tem umas irmãs que se vestem como crente, outras que já estão lá no meio do mundo, outras que já passaram de lá. Tem uns irmãos também que são chegados a uma cachaça e vão para a igreja. Tem outros que vão, aí vai. É uma misturada doida. Gente, entenda, o evangelho só vai salvar quem andar pelo caminho. Quem abrir mão do pecado. Quem entender que só há um caminho que é Cristo. Quem se resignar a viver segundo a sã doutrina. Amém? Hoje na Washington Soares eu citei um texto lá em 1 Crônicas, quando Davi fez o censo. Davi pecou, 70 mil homens morreram por causa do pecado de Davi. Davi entendeu que tinha errado, porque ele duvidou e trouxe glória para ele, não para Deus. Duvidou de Deus. Sabe o que acontece? Quando Davi chega na eira de Unã, ele, quando chega lá, que ele olha, Unã disse assim para ele, Ornã, eu te dou o boi, eu te dou a terra, eu te dou a madeira, tudo é teu, eu te dou, pra você fazer esse culto a Deus aí, levantar o altar. Davi disse, não quero nada que é teu para Deus, e não farei nada para Deus que não me custe algo, amém? Antes eu quero pagar o devido valor, porque eu vou fazer para Deus, amém? Gente, o que o pós-modernismo plantou hoje em vocês? Quem já dirigiu o carro numa descida? Lembra dos carros? Hoje, carro automático não faz isso, mas o carro antigo, né? 5 marchas, 4 marchas, aquele mecânico, você joga na banguela, sim ou não? Aí sai aquele estirão, economizando combustível, na banguela. Tem muito crente na igreja que só vive na banguela. Por quê? Porque ele não quer gastar o seu tempo, a sua vida com o evangelho. Ele não quer investir de si na obra de Deus. Ele não quer dar de si para o reino de Deus. Ele quer aproveitar as banguelas da vida.
As oportunidades que ele pode se economizar, ele vai se economizar. E eu pergunto, que culto é esse que você está prestando a Deus? É racional mesmo? Deus é Deus de migalha? Deus é Deus que aceita esse tipo de coisa? Davi disse não, eu conheço Deus e sei que se eu pegar de graça e fizer o que eu peguei de graça para Deus, Deus não vai receber. O mesmo Deus que chegou para Caim e diz, essa oferta eu não recebo não, traz outra amanhã que pode ser que eu receba, ajeita a coisa, desse jeito aqui eu não recebo não. Caim podia ter se consertado, mas não, trouxe uma pior, matou o irmão, entendeu? Então irmãos, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. O que é que Ele quer de nós? Que a gente apresente a Ele um culto verdadeiro. E sabe qual é o culto verdadeiro que você tem que apresentar? Faça que nem Paulo, rejeite a idolatria. Bispo, eu não tenho nenhuma imagem de escultura na minha casa, não adoro a nenhum Deus, de jeito nenhum. Você pode estar adorando o Deus futebol, o Deus celular, sim ou não? O Deus celular, que você passa 10 horas no Deus celular e nem 1 minuto na Bíblia. O Deus WhatsApp, o Deus Facebook, o Deus Instagram, o Deus TikTok. Sim ou não, pessoal? Fala a verdade comigo. E aí, com tantos deuses, você tem tempo para Deus? Você chega na igreja e fica com aquele tic-tac do TikTok, que horas o culto acaba? Que horas o culto acaba? Tomara que ele não demore muito hoje. Mas você nunca ficou assim no seu celular. Ao contrário, você vai lá no banheiro, senta no trono e tome tempo lá, nem importa. Alguém disse aqui atrás, fala Jesus, já se entregou. Você já notou que quando você está lá no celular, você não vê o tempo passar? Quando você vai para o cinema, você escolhe o título, você nem olha para o tempo de duração, você vai mais para o título, para ver quem é o ator, a atriz, né? Se é aventura, se é drama, se é não sei o quê, aí você entra. Uma vez eu levei meus filhos para o cinema, meu Deus do céu, eu não olhei para essa questão do horário. Gente, eu tenho, como que chama aquele negócio aqui atrás? Como é que nome? Lombalgia. Já ouviu falar de lombalgia? É velho, coisa de velho. Quando você começa a arruinar tudo, aí vem a lombalgia. Então, se eu ficar muito tempo sentado, me dói, gente, incomoda. E o filme, eu não tinha visto, era quase 4 horas, 3 horas e tantos minutos. Meu filho, de 11 anos, tudo de boa, minha filha de 17, estava de boa, eu estava me acabando. Me levantei, fui lá fora, comprei Guaraná, voltei. Eu digo, essa praga desse filme não acaba nunca, meu Deus do céu. Aí fui lá fora de novo, fiquei sentado, e olhando para o tempo, aí me levantava com dor nas costas, e voltava de novo. Meu Deus do céu, esse filme não vai acabar mais não. Aí perguntei para o Lanterninha, meu filho, esse filme não acaba não, ainda falta 40 minutos. E meu Deus do céu, estou com a coluna, cheguei em casa arrebentado. Meu filho e minha filha ficaram assim, entendeu? Gente, as pessoas têm o seu Deus que escolheu para si, sim ou não? O Deus dinheiro, rapaz, dinheiro é bom demais, não é não, gente? Você corre atrás do dinheiro, não corre não? No meio do sol, da chuva, não, eu tenho que sair de casa, eu tenho que fazer dinheiro, eu vou, aí vai chegando, tem que voltar com dinheiro, porque o Deus dinheiro é importante, né? Chamado Mamon na Bíblia. Você começa a colocar deuses na sua vida, coisas que sufocam você. Quando chega no final do dia, cara, tu tá só o fiapo, porque tu comprou televisão, geladeira, comprou não sei o que, um micro-ondas, tem que pagar prestação, o Deus cartão está acabando contigo, ou os deuses, tem gente que tem 15 cartões de crédito, e o pior, ainda dá para a esposa, né? Então, isso acaba com você, você fica com mal de Parkinson todo dia para pagar as contas, se tremendo todo. Qual é o tempo, a cabeça, o coração que tu vai ter quando chegar na casa de Deus? Atribulado, bispo, ora por mim, Satanás está me peneirando. Eu digo, não é o diabo não, é você que não está pensando.
Você que está dando um passo atrás do outro, assim, sabe, botando a carroça na frente dos bois, arrumou um bocado de Deus para você. Me diga uma coisa, respire. Qual é o horário que você tem para Deus durante o dia? O dia todo é seu, cadê a parte de Deus? Não tem. Quando sobra algum tempo, televisão, novela, filme, você não tem. Se der algum tempinho, vizinho do lado, vizinho do outro, calçada, cadê o tempo de Deus? Não tem. Então, irmãos, não reclame se Jesus voltar e você ficar, se você não for arrebatado, porque Paulo falou sobre a egolatria também, que é quando você se coloca acima da palavra do Espírito e de Deus, quando a sua vida é mais importante do que o seu chamado cristão, amém? Quando você devia buscar primeiro o quê? O reino de quem? De quem? Não ouvi. Ah, o reino de Deus. E a sua o quê? Justiça. Tem irmão que gagueja nessa hora, porque o reino de Deus está lá para lá de Bagdá. Você nem busca o primeiro reino de Deus e nem a justiça, porque a justiça de Deus é justa. E se ele for agir com justiça mesmo, você vai ter que devolver dinheiro do dízimo, você vai ter que ofertar direitinho, você vai ter que fazer as obras de Deus, não vai? Então, se você for fazer tudo direitinho, você está na justiça, senão, não está. Reino de Deus e justiça. Aí, irmão, vem aquela outra coisa. As outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que o povo faz? Não, eu vou atrás das outras coisas, o reino de Deus e a sua justiça que seja acrescentado. Mas primeiro eu vou buscar as coisas que eu quero, porque eu sou o rei, não é ele, sou eu que estou controlando aqui, o trono, eu que estou sentado. Gente, o evangelho é cristocêntrico, Cristo que é para estar sentado no trono, Ele é que é para mandar, a palavra de Deus é que é para te ordenar, para te corrigir. Aí o pós-modernismo, só para terminar essa parte, o pós-modernismo diz o seguinte: se tudo é relativo e nada é absoluto, você não tem que respeitar pai e mãe, você não tem que respeitar pastor, você não tem que respeitar autoridade, porque tudo é relativo. Lei, não tem. Por que você acha que nós estamos num país que a própria Constituição está sendo rasgada? Porque estão relativizando a Carta Magna. Então eu te digo, tudo é relativo, nada é absoluto nesse movimento pós-modernista. O homem casar com uma mulher, agora não é mais o critério agora é cada um case com quem quer. Se você quer casar com outro homem, casa. Se a mulher quer casar com outra mulher, casa. Tem uma lei para ser aprovada em Brasília, que o pai vai poder casar com a filha, que a filha vai poder casar com a mãe, que o irmão vai casar com a irmã. Vocês sabiam disso? É um cara do PSOL que entrou com essa lei em Brasília, está lá tramitando, e os evangélicos estão combatendo lá, os católicos também, para não entrar, mas está lá toda hora eles tentando aprovar essa lei. Aí você diz, mas é aqui no Brasil só? Não, na Austrália, no Canadá, já está vigorando, viu? Já está vigorando. Avô com neta. Aí você diz, o que é isso? Distopia social, desconstrução da família, desconstrução do lar, desconstrução dos valores, desconstrução dos princípios morais. Se eu desconstruir, eu não tenho um ponto de referência. Se eu não tenho um ponto de referência, eu viro um Zé Doidinho. Como é que eu vou achar o caminho da retidão, se para mim tudo é relativo? Se todas as religiões levam para Deus? Aí eu estou num movimento pentecostal, afro, no outro eu estou no momento hebraico, no outro eu estou não sei o quê. É uma miscelânea de gente dizendo que está cultuando a Deus, com várias ideologias e vários sincretismos. Gente, quando você entender que só existe uma verdade, que é Cristo, e só tem uma palavra, que é a de Deus, e você começar a ler isso aqui, a engolir esse rolo e a dizer, isso aqui é a minha verdade a partir de hoje, o que não tiver aqui, nem que um anjo desça do céu com asinha em tudo, ele é anátema, ele é maldito, eu não aceito, porque não vem do céu. Aí você vai começar a criar um bocado de inimigo, dentro da tua casa, na tua vizinhança. Crente diz que é crente, vai passar por ti fazendo cara feia, por quê? Porque tu está dizendo que o que eles estão fazendo é coisa errada, e é mesmo, porque aqui diz que é errado. Amém? Amém? Então,
Se só há um caminho absoluto, que é esse aqui, eu pergunto, você conhece o caminho que você está? Paulo bateu de frente, deu uma confusão do caramba. Esse cara está falando mal da nossa religião, está falando mal do nosso templo da deusa, nós somos artífices, ganhamos dinheiro desse negócio, vai acabar com o nosso comércio. Eles estavam preocupados com o comércio, com dinheiro, e Paulo estava preocupado com as almas. Amém? Nos últimos dias, disse Paulo a Timóteo, disse Jesus aos discípulos, disseram os profetas também, farão de vós um comércio. Sabe por que não faz de mim? Porque eu conheço e não aceito a mentira. Essa igreja está te ensinando o caminho, a verdade e a vida. Amém? Está te ensinando palavra. Aqui você está aprendendo o caminho verdadeiro. Por quê? Porque nós temos um compromisso com Deus de te levar no arrebatamento. Cuidado. Porque os cães, os lobos, estão doidos para devorar as ovelhinhas. Você não é minha ovelha, por favor, entenda. Eu não sou dono de ovelha. Eu sou o pastor da igreja, o bispo, mas entenda. Aqui tem um pastor que é Jesus Cristo. O nosso pastor, amém? Você sabe o que é que eu sou aqui? Eu sou o servo que cuida dos conservos. Eu sou apenas aquele que cuida da noiva do rei. Sabe como era o nome dele? Eunuco. Eu sou apenas o mordomo que cuida da casa, para deixar a casa toda arrumada. Para a noiva, quando vier, está tudo pronto. Amém? Eu sou o mordomo que não posso tocar na noiva, porque o eunuco, ele era castrado para não ter relação com as mulheres do rei. Então, um pastor deve se colocar no lugar dele. Ele não é Deus, nem semideus. Ele é servo de todos. Quem entendeu isso? Irmão, se você me acha grande, eu vou te dizer, eu sou o menor dessa casa. Porque eu entendo o meu lugar. E se eu entendo o meu lugar, você tem que entender o seu também. Você tem que se posicionar. Porque no meio dessa confusão que está o meio evangélico, tu tem que ter uma fé verdadeira, tem que buscar a verdade, tem que enfrentar quem está pregando a mentira, tem que ser uma voz como a de Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé. Fique de pé em nome de Jesus. Assembleia de Deus Cristo Salva. Participe dos nossos cultos e venha louvar ao Senhor. Segunda, Vitória, às 19 horas. Quarta, Família, às 19 horas. Sexta, Cura e Libertação, às 19 horas. Sábado, Jovens, às 19 horas. Domingo, Salvação, às 18 horas. Nossos endereços: Messejana, Rua Mendes Sá 617, Palpina, Rua Beatriz Gurgel 1018, na Rua do Upa. Curió, Rua Pedestre J, número 57, Jardim das Oliveiras, Rua Desembargador Jucá Filho, número 109, São Cristóvão. E em Mossoró, Avenida Maranhão 355, Bom Jardim. Melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a
caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas.